Ai, gente, finalmente estou aqui para gravar a parte 2 do vídeo Como Deus Confirma a Pessoa Certa. Para quem não assistiu, eu gravei a parte 1 e acabei esquecendo de gravar a parte 2 e algumas pessoas me cobraram. Então hoje estou aqui para trazer para vocês um vídeo mais objetivo, porque no outro contei um pouco da minha história, como Deus confirmou a minha, mas eu não pontuei, não dei dicas mais específicas para ajudar vocês. Então no vídeo de hoje eu vou dar dicas específicas, vou pontuar para vocês, para que vocês possam aprender a fazer uma escolha abençoada por Deus. Então se você gostou desse tema, já curte aí, não esquece, depois comenta aqui se esse vídeo te ajudou ou não. Eu espero que ajude, que Deus possa falar ao seu coração. E se você tá aí com uma dúvida, se você tá aí interessado em alguém, que Deus venha derramar sabedoria sobre a sua vida, te encher de entendimento para que você possa fazer uma escolha certa e abençoada por Deus. Primeira coisa que eu quero falar com vocês e que é muito importante é sobre vida espiritual. E nessa questão nós temos 4 pontos. Então vamos começar pelo ponto número 1. Muita gente tem mania de espiritualizar a vida sentimental. E esse é um erro gravíssimo. Claro que nós devemos sim levar em conta o espiritual, apesar de essa ser uma escolha racional, uma escolha humana que Deus não vai fazer por você, vai te guiar, mas Ele não vai fazer por você. A gente precisa tomar cuidado para não espiritualizar essa escolha. E o que eu quero dizer com espiritualizar essa escolha? É você chegar naquele ponto de você estar interessado em alguém e aí você pegar a sua Bíblia e falar assim para Deus: Deus, eu conheci fulano e eu tô completamente apaixonada por ele, mas eu não sei se é da sua vontade ou não. Eu quero que o Senhor fale comigo através da sua palavra para que eu possa saber se ele é ou não a pessoa que o Senhor tem pra mim. Então eu vou abrir a Bíblia e o Senhor fala comigo, me dá essa resposta, tá bom? E aí você vai lá e abre a sua Bíblia em Naum. E aí você entende que Deus te deu um não, porque Naum parece um pouco com um não, lembra a palavra não. E aí você entende que Deus falou que não. Ou então você recebe uma palavra de que Deus está com você, que não é para sair desse barco, que é para você seguir em frente. E aí você entende que Deus está confirmando que sim. Gente, isso é espiritualizar a coisa. A gente não pode fazer isso. Essa é uma decisão muito séria, muito importante. A gente não pode tomar com base em um ponto. Pode ser uma confirmação sim de Deus. Deus pode falar com você dessa forma, mas é uma confirmação. É um sinal. E Deus, Ele confirma as nossas escolhas através dos acontecimentos e através de situações. Então a gente tem que estar atento a isso. Então, se você pediu um sinal e Deus te deu, guarde no seu coração, mas analise outras coisas, tome uma decisão racional. Então vamos começar. Ponto número 1. Você precisa saber se esse possível relacionamento está de acordo com a palavra de Deus. Se tiver algo que contraria a palavra de Deus, não importa a situação, Deus nunca vai abençoar. Um exemplo, você está interessado em um homem ou uma mulher que já é casado. Deus nunca vai abençoar esse relacionamento, porque essa pessoa já é comprometida. Não importa se os dois não se amam, não importa se fizeram escolhas erradas, não importa o que esteja acontecendo, eles são casados diante da lei e diante de Deus, então Deus nunca vai abençoar. Ele não habita em sujeira, a luz não tem comunhão com as trevas. Por isso que é importante conhecer a palavra, porque através da palavra você vai saber se isso está de acordo com os princípios de Deus ou não. Então analise isso, pesquise na Bíblia, veja se aquilo é certo ou não, o que a Bíblia fala a respeito daquela situação, e aí já vai ter o primeiro ponto que é extremamente importante, jamais vai contrariar a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós temos que ser santos, buscar a santidade. Se você está interessado numa pessoa que ela só te faz pecar, só te incentiva a fazer coisas erradas, então é óbvio que não é de Deus, porque essa situação está contrariando a palavra. Ela está te incentivando a fazer
justamente o que a Bíblia diz para você não fazer. Então, observem esse tipo de coisa. Primeiro ponto, e esse é o mais valioso, porque ele vai interferir em toda a sua vida. Segunda coisa, ore para Deus revelar o caráter da pessoa para você. É muito comum, quando a gente está apaixonado, a gente idealizar uma pessoa e a gente acaba se apaixonando por essa pessoa que a gente idealizou e que na verdade não existe. Às vezes nem é culpa dela, a gente mesmo que idealizou. E às vezes ela tem algumas atitudes que mostram que ela não tem um caráter bom que agrada a Deus, mas a gente sempre arruma uma desculpinha. Ah, mas ela fez isso porque ela foi forçada a fazer. Não foi a intenção dela. Observem o caráter da pessoa, sejam racionais nesse ponto. E ao invés de ficar orando pedindo para Deus te mostrar se é ou não da vontade dele, confirmar, ore para ele te mostrar o caráter dessa pessoa, porque se ele te mostrar que essa pessoa tem um caráter ruim, ele não precisa te dar um sim ou não. Você não vai querer escolher uma pessoa que é mau caráter, por exemplo. Então é uma questão de escolha. Ore por isso, sempre, que Deus ele revela. Ele mostra através de situações. Então fiquem atentos, observem, porque Deus mostra quem é quem. Terceiro ponto, ore para Deus te mostrar qual é o propósito que ele tem na sua vida e na vida dessa pessoa com essa possível união. Uma coisa é fato, Deus não une apenas pessoas. Ele não vai te dar alguém só para te fazer feliz. Ele vai te dar alguém que vai acrescentar na sua vida e você vai também acrescentar na vida dela. Então Deus une propósitos. Você tem o desejo de ir para a África e ajudar milhares de crianças que estão lá doentes, sofrendo. E ele tem o desejo de ser médico para ir para a África para curar muitas crianças, muitas pessoas que estão lá precisando de atendimento e não tem. Então, Deus vai olhar para um, olhar para o outro, assim, os dois juntos fariam maravilhas. Ajudariam muita gente, fariam maravilhas para o meu reino. É uma boa união. E aí, Deus vai te mostrar essa pessoa, vai colocar essa pessoa na sua vida e vai te mostrar que essa é uma boa escolha, porque ele tem propósito na vida de vocês dois. Mas para isso, primeiro você tem que saber qual é o propósito que Deus tem para sua vida. Então, se você não sabe qual é o propósito que Deus tem para sua vida, que sempre é para abençoar o reino de Deus e abençoar o próximo, ore e peça para Deus te mostrar qual é o propósito que ele tem na sua vida. Ele vai te mostrar e também vai te mostrar qual o propósito que ele tem na vida da outra pessoa e qual seria o propósito que ele teria para vocês dois juntos. Mas Deus jamais vai te dar alguém que vai te afastar e te impedir de cumprir o propósito e a vontade de Deus, o ministério que Deus tem para você. Quarto ponto, você sente paz ou tem algo que te deixa perturbado, confuso? Aí já é um bom indicativo. Se você sente paz totalmente, por mais que às vezes você sinta você tem alguns questionamentos, Deus sempre esclarece e no final Deus sempre traz paz ao seu coração. Então, esse é um bom sinal. Agora, se tem alguma coisa que você olha e você se sente assim, não, tem alguma coisa errada, não sei, mas será? Se você se sente assim, se você se sente um pouco perturbado, não sei, tipo, você sente algo diferente que não é bom. Então, fica aí um alerta. Às vezes é o Espírito Santo te alertando, te mostrando de que aquilo não é da vontade de Deus para sua vida, que essa pessoa não é a pessoa que Deus tem para você. E agora vamos para a parte racional, a parte em que Deus, ele fica só observando para ver o que você vai fazer. Ele deixa nas suas mãos, ó. A minha parte eu fiz. Agora é você quem escolhe. Então, são 7 pontos que eu vou falar para vocês agora, que são muito importantes. Fiquem atentos, anotem aí. E sempre que vocês estiverem interessados em alguém, vejam todos esses pontos. Primeiro ponto. A pessoa tem a mesma fé e os mesmos princípios que você? Casamento jamais pode começar em julgo desigual. E julgo desigual não é somente você ser cristão e a pessoa não. Existe o julgo desigual de você ser uma pessoa extremamente fervorosa
e a outra pessoa ser extremamente apagada, faltar fé nela e ela minar também a sua fé, sabe? Um meio que afastar ou esfriar a vida espiritual do outro. Isso também é jugo desigual. Existem vários tipos de jugo desigual, então a gente precisa ficar atentos a isso. Fé e princípios vão interferir no seu dia a dia, no dia a dia de vocês, na família de vocês, na criação dos filhos. Então é importante que batam, que vocês tenham a mesma fé e os mesmos princípios, que pelo menos um não afete o do outro, porque senão vocês terão muitos conflitos no dia a dia que vão tornar a vida de vocês mais difícil, mais pesada, e vocês podem chegar ao ponto de um divórcio. E Deus, ele quer que a gente tenha uma vida próspera, uma vida leve, uma vida tranquila, mesmo em meio às aflições. Então, observem isso. Segundo ponto, eu já falei desse na questão espiritual, mas agora é o momento que você tem que fazer a escolha. Tendo definido isso, você tem que fazer essa escolha de uma forma racional. Os propósitos de vocês se encaixam mesmo? Como eu falei na parte espiritual, o propósito de vocês tem que se encaixar. Vocês juntos têm que fazer muito, sabe, para Deus. Tem que ser uma bênção. Um tem que completar o outro, não só nessa questão de propósitos de Deus, mas em várias outras áreas da vida de vocês também. Por exemplo, o trabalho dele, ou a profissão dele ou dela, de alguma forma acrescenta, sabe, complementa a sua. Vocês juntos podem trabalhar de uma forma que tem prosperidade na vida de vocês, que as coisas prosperam, caminham. Isso é em todas as áreas da vida de vocês. Um complementa o outro. Terceiro ponto. Esse é complicado e é bem polêmico, mas é extremamente importante. Vocês se dão bem ou se dariam bem com a família um do outro a ponto de conseguirem conviver em paz? Isso é importante porque a família de um vai se tornar a família do outro. Vocês terão que fazer muitas escolhas e é importante que vocês se sintam parte da família um do outro. Claro que existem alguns conflitos, existem alguns problemas, algumas coisas que fogem do nosso controle, mas é importante que, independente de qual seja a situação, vocês consigam pelo menos ter uma boa convivência. Ah, minha sogra não gosta de mim. E não tem motivo nenhum, ela simplesmente não gosta porque, sei lá, prefere a ex dele. Tudo bem, é uma coisa que você não tem controle, mas vocês conseguem pelo menos conviver, ela te respeita, mesmo preferindo a outra? Pensem nisso, tá? Avaliem essas questões porque no casamento vai interferir muito, principalmente quando vocês tiverem filhos. Quarto ponto. Um aproxima o outro de Deus ou afasta? Essa eu não preciso nem comentar, né? Quinto ponto. Essa pessoa, ela te impede de buscar a Deus de alguma forma? Ou você se sente desconfortável de demonstrar sua fé para ela? De ser quem você é em Deus? Não sei, porque de repente você fica meio desconfortável, com vergonha. De repente você é muito espiritual, tem uma fé lá que move montanhas, essa pessoa é extremamente racional, acha isso ridículo e aí isso acaba te bloqueando, você não consegue mais exercer essa fé ou essa espiritualidade diante dela. Se sim, isso é um mau sinal, não é bom, porque a gente tem que aproximar o outro de Deus e incentivar a ser cada vez mais, fazer o melhor para Deus e incentivar a fazer cada vez o melhor para Deus. A gente não pode deixar de ser quem a gente é como solteiro, ter a nossa individualidade com Deus, nosso relacionamento e nossa intimidade com Deus tem que continuar depois que a gente casa diante dessa pessoa, porque ela não pode te impedir de orar. De repente você tem o costume de orar sempre, mas perto dela você fica com vergonha, você não consegue. No começo isso acontece, às vezes a gente fica assim, mas assim, tem situações que a gente sabe que a gente fica desconfortável e que a gente vai ficar desconfortável se a gente mantiver um relacionamento com essa pessoa. Então, observem isso também. Às vezes essa pessoa, ela ri da sua fé, ela zomba, e isso não é nada bom.
Sexto ponto, os planos de vocês se encaixam? Isso também tem a ver com os propósitos, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem planos de fazer intercâmbio, ele odeia viajar. E se você fosse fazer um intercâmbio, ele não ia gostar, então isso te impediria de fazer um intercâmbio, por exemplo, que para você é extremamente importante e você não gostaria de abrir mão. Então, observem esse tipo de coisa, tá? Os planos de vocês, eles batem, eles se completam, e aí? Sétimo ponto, que os dois pensam sobre filhos e sobre onde vão morar. Isso é extremamente importante você refletir sobre isso, porque vai influenciar no resto da vida de vocês. Quando a gente está interessado em alguém, a última coisa que a gente pensa às vezes é isso, mas é uma coisa que define totalmente a nossa escolha. De repente você quer ter um filho e ele não quer, ou ele quer e você não quer. Você quer morar no interior e ele quer morar na praia ou na cidade grande. Essas coisas interferem muito, porque vocês não vão conseguir chegar num consenso, num acordo. Um dos dois vai ter que abrir mão, e às vezes isso vai custar caro, vai custar a felicidade de vocês, e um vai pode acabar jogando na cara do outro pro resto da vida. Então todas essas coisas, esses pontos que eu citei, são coisas que vão interferir no relacionamento de vocês lá na frente. Então é importante avaliar. Eu já gravei aqui vários vídeos falando sobre como você fazer a escolha certa, dando vários indicativos sobre isso. Cada um fala de uma forma diferente, aborda um tema e um ponto diferente. Se vocês ainda estiverem com dúvida com relação a isso, mesmo depois de assistir a parte 2 desse vídeo, assistam os outros. Tem aqui a lista sobre Esperando em Deus, a playlist sobre Esperando em Deus. Assistam os vídeos que estão lá, que falam sobre fazer a escolha certa. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, que Deus vai te direcionar. Mas lembrem-se, é uma escolha sua. Deus, ele não vai interferir, ele vai te guiar, ele vai te mostrar qual é a vontade dele com relação àquilo, se aquela pessoa futuramente vai ser bênção na sua vida ou não, e cabe a você ouvir e entender a voz de Deus. Mas a escolha é responsabilidade sua, então não transfira para Deus. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram a parte 1, assistam, eu vou deixar aqui na tela final, na descrição, nos cards aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, enche vocês de sabedoria para fazer essa escolha certa, para que vocês possam ser abençoados e contar o testemunho de vocês muito em breve.